deuses que existiam, ele identifica o Deus de Israel, Deus que habita nos céus, está num plano transcendente, acima do que podemos contemplar. Nossos olhos pecaminosos não podem contemplar, nossa carne não pode herdar a glória. Ele identifica o Deus Altíssimo, ele identifica o Deus Poderoso. Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações? Veja que a fé de Josafá é bem semelhante à fé de Daniel, mostrando que ele está acima das nações. É o nosso Deus quem dá poder, é o nosso Deus que abate, é o nosso Deus que levanta. Por mais que estejamos sendo oprimidos aqui no Brasil e achamos que existem autoridades poderosas, elas não são nada diante do nosso Deus. Pois no momento em que nosso Deus disser, basta, isso tudo vai acabar. Tanto é que na sua vinda gloriosa, todo joelho se dobrará e todos fugirão da sua presença, porque sabem que as suas obras são más. O nosso Deus sabe muito bem as obras más que eles praticam e o que eles fizeram no verão passado. Isso tudo vai vir à tona e por isso eles fogem, por isso eles vão se esconder em caverna. É o nosso Deus que levanta homens. Vemos o presidente Trump sendo levantado para fazer a justiça. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Deus levanta Ciro, Deus levanta quem Ele quer para efetuar a sua justiça. Veja Isaías 45. Não és tu que governas sobre todos os reinos e nações? Na tua mão há poder e força, e não há quem possa te resistir. Poder de Deus ninguém pode. As armas de Deus são imbatíveis. A sua voz determina e o inimigo cai abatido. O nosso Deus, ó nosso Deus, não nos tirasse dos moradores dessa terra, diante do teu povo Israel, e não deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo. Veja ele se lembrando aqui de Gênesis 15, quando foi prometida a Abraão aquela terra onde eles estavam instalados. Por isso que nós temos que muitas vezes parar de murmurar, reclamar e glorificar por tudo aquilo que temos e somos. Eu glorifico a Deus pelo terno que eu recebi e ganhei de presente. São boas dádivas que a gente recebe. Eu glorifico a Deus pela minha camisinha branca lavada. Minha esposa capricha tanto. Tudo que eu tenho sou por agradecer a Deus quando eu vou para os meus devocionais de manhã. Pela água potável que eu estou consumindo. Pelo banho que eu tomei. Tudo que eu tenho, toda a estrutura que eu tenho ao meu redor, pelos meus ajudadores, todos que contribuem com a remanescente, eu procuro glorificar Deus, porque são herança, são premiações. É o nosso Deus demonstrando pelas boas dádivas que recebemos que o Senhor está cuidando de nós e Ele avança. Continua fazendo a minha obra que eu vou prover. Dá um passo de fé fazendo, enfrenta os desafios, vai para o campo de batalha que eu vou cuidar, que eu vou tratar, que eu vou zelar e eu vou abater os teus inimigos. Deus faz isso, abate os inimigos mesmo, de forma fulminante. Deus abate os nossos inimigos, até os dissimulados aqui, né? Tá cheio de amigo dissimulado, tem uns primos dissimulados aqui, né? Amonita, Moabita, né? Os filhos de Ló aqui, o irmão, né? O irmão Edom, né? Os edomitas, né? São abatidos pelo Senhor. Veja no verso 9: se algum mal nos sobrevier, seja espada, juízo, praga ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois teu nome está neste templo, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e livrarás. O que ele está lembrando aqui? Está lembrando da palavra de Deus. Que texto que ele está usando aí? 1 Reis 8, de 22 em diante. Ele está lembrando do discurso do avô dele. A glória de Deus, o Chocão, o Espírito do Altíssimo inaugurou a casa de adoração, o templo de Salomão. A glória de Deus foi tamanha ali ao ponto do Chocão entrar e nem os sacerdotes conseguirem entrar dentro do templo, porque a glória se manifestou ali dentro. Eles não podiam ter-se em pé dentro do templo, porque a glória foi tamanha, a manifestação de Deus se alegrando no louvor.
e na adoração do seu povo. E aí, reconhecendo que Deus é Criador, que Ele transcende em poder e glória, está acima da governança dessa terra, que Ele livra na peste, na fome, quando o povo se arrepende e clama, esse Deus fiel e poderoso, infinito em graça, derramando perdão, misericórdia, abate os inimigos. Reconhecendo tudo isso, aí Ele aponta os problemas. Temos que fazer isso em nossas orações. No verso 10, agora, eis os homens de Amon e Moabe, e do monte de Seir, em cujo território não permitiste que os israelitas passassem, quando vinham da terra do Egito, fazendo com que se desviassem deles e não os destruíssem. Você notou algo muito interessante, que o rei Josafá, ele consultava a palavra de Deus, ele usava a palavra de Deus nas orações. Todavia quero trazer à memória o que me traz a esperança. Ou seja, ele ia no memorial, nos registros históricos. Eu, como historiador, eu fico até emocionado, porque essa é a área da história-memória. A história dos antepassados, os registros memoriais assim documentados. Ele vai lá no documento, porque esses parentes de Israel aqui foram poupados numa certa fase da história de Israel. Deus assim abençoou, entre aspas, falou, passa por outro caminho, eu provenho por outro caminho, mas não os destruam. Eu poderia destruí-los por meio de vocês, mas não façam isso. Poderia ter destruído Esaú, poderia ter destruído Amon e Moabe, não fez. E ele está lembrando de tudo isso. Nós poupamos eles lá e olha como eles nos retribuem. Já passamos por situações semelhantes a essa, né? Ajudamos pessoas em certas fases da nossa vida. Fomos tão companheiros, agimos como se fossem irmãos, mas estamos lidando muitas vezes com a ingratidão. Imagine como o nosso Deus lida com a ingratidão todos os dias. Pessoas não reconhecem. Ajudamos em ministérios, pregamos, cumprimos agendas, ajudamos tantas pessoas, levamos mantimentos, não queremos nos gloriar disso, mas vemos que algumas pessoas recebem ali uma dádiva. Deus usa nossas mãos como dádivas para as pessoas, e as pessoas às vezes saem correndo cabeça e nem nos agradecem. Nem nos agradecem. Uma coisa é bem certa, né? Dor de barriga não dá uma vez só. As pessoas acabam muitas vezes se lembrando, né? Quando vem a aflição, eles se lembram. Opa, deixa eu correr ali naquele ministério que me ajudou. Deixa eu correr naquele pastor que é o ombro amigo. É lá que eu vou encontrar uma palavra que vai me cativar, que vai me estimular, né? Veja que ele coloca isso na oração, né? No verso 11, vê como eles nos retribuem, vindo nos expulsar da nossa herança, que nos fizeste herdar. Olha só, querem tomar a nossa terra, sentem inveja das nossas conquistas, dos bens que o Senhor nos concedeu. Temos que estar revestidos do Senhor, pois essa é a meta do inimigo, roubar, matar e destruir. Veja no verso 12, o nosso Deus, tu não os julgarás, porque nós não temos força para resistir a essa grande multidão que nos ataca. Nem sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão voltados para ti. Josafá investiu no aparelho militar, nos soldados, mas ele reconheceu, não temos força em nós mesmos. É uma coalizão de 3 grandes exércitos, seremos destruídos. Mas veja que ele fala, mas reconhecemos, nossos olhos estão em ti. Só o Senhor para nos proteger, como protegeu o teu povo ali diante do mar de Juntos. O Senhor protegeu o teu povo do exército de Faraó. Ora vem, Senhor, e nos proteja. A alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, o poder de Deus nos aperfeiçoa em nossas fraquezas. Nós temos que, a cada dia, acordar para trabalhar, fazer a obra, enfrentar os desafios crendo nisso. Não temos poder, mas o poder que em nós opera é fiel e poderoso para cumprir o propósito de Deus. Temos que confiar nessa palavra. Todo Judá estava em pé diante do Senhor com seus pequeninos, suas mulheres e seus filhos. E aí veja que neste momento da oração de Josafá, ali onde todas as famílias estavam congregadas em jejum, em oração, em consagração, o Espírito de Deus sobrevoava aquela região. O Espírito do Altíssimo. E ele está procurando em quem repousar para entregar o recado.
para entregar a palavra do Senhor, para orientar o povo, para trazer consolo. O Santo Consolador vem trazer consolo neste momento de luta que você está em consagração e jejum. Você está num propósito, está na igreja lá fazendo campanhas. Você está buscando resposta de Deus. Deus honra a fé dos que o buscam. Ele honra, Ele não vai te deixar sem resposta. O Espírito do Altíssimo vem sobre um levita, Jaziel, da família dos Asaf, dos adoradores, do clã de Asaf. E ele entrega, no verso 15, dai ouvidos todos Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, do menor para o maior, todo o povo de Deus, você não foi esquecido. Veja, de mulheres, pequeninos, até o rei, todos os sacerdotes. Ouvi, dá ouvido todos os moradores. Igreja de Jesus Cristo, pastor Fernando, essa bênção chegou para mim também. E eu estendo até a tua vida por meio desta plataforma de comunicação. O Senhor vai falar com você agora. Assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a luta não é vossa, mas de Deus. Se você tivesse competência para lutar e derrotar o inimigo, você não daria um glória a Deus sequer, nem sequer agradeceria, nem sequer nutriria a gratidão em sua vida. Mas quando a batalha se avoluma, o inimigo é muito grande e ele ganha algum espaço, e você pensa, agora eu vou ser destruído e abatido, Deus vem como um forte varão, forte guerreiro, e derrota o inimigo. Aí você reconhece, foi Deus que me salvou. Veja os testemunhos dos guerrilheiros de Judá, de Israel, em meio à batalha, quando estavam ali cercados por tropas de verdinhos radicais, prestes a ser morto. Nós vemos que, pelo testemunho deste guerreiro, desse soldado israelense, o inimigo largou as armas e saíram correndo. Por que saíram correndo? Ele falou, o que aconteceu? Eu ia ser trucidado nesse exato momento. Aí ele olha para trás, um anjo de 6 metros de altura atrás do soldado. Ele invocou o Senhor e foi salvo no momento da aflição. O Senhor salva os seus filhos. Poderia ter sido uns 15 minutos com alguns testemunhos que o Senhor, de livramento que o Senhor deu à minha vida. Veja ainda o que ele fala: não temam, o Senhor está convosco. Essa luta não é de vocês, essa luta é do Senhor. Eles são meus inimigos. Antes de serem inimigos de vocês, eles são meus inimigos, porque eles adoram outros deuses e praticam abominações, e por isso eu vou derrotá-los, eu vou destruí-los, só vai sobrar cadáver. E aí veja, amanhã descereis contra eles, e estão subindo pela ladeira de Ziz, e encontrareis na extremidade do vale de fronte a Israel. Veja que ele fala, amanhã vocês vão descer, e quando vocês chegarem lá, na ladeira de Ziz, vocês vão ficar impressionados com o que eu vou fazer. Olha que Deus está revelando. Deus não dá todos os detalhes, Ele nos deixa ali entregue ao suspense e à surpresa, mas a confiante promessa de que Ele vai atuar. Quando a gente chegar lá na ladeira de Ziz, Deus já tem feito a obra. É isso que Ele diz no verso 17: não tereis que lutar nessa batalha, tomai posição, ficai parados e vedes o livramento que o Senhor vos concederá. Entenda a palavra parada aí, não é para você ficar de braço cruzado e deixando Deus assim. Olha a pedra, que o Senhor vai fazer um milagre. Vão até o local, a ladeira de Ziz. Quando você chegar lá, você vai ver a obra completa. Veja que ele está dizendo, eu vou atuar, eu vou realizar um grande livramento. Não temais, nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está